pastor Gerson Marcos, pastor William, demais pastores, obreiros, igreja linda do Senhor Jesus, privilégio e uma bênção poder essa noite cumprimentá-los com a paz do Senhor. Louvo a Deus por estar aqui, por nessa noite ter a responsabilidade de compartilhar uma porção da palavra de Deus com os irmãos. Eu não me considero um pregador, mas louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Álvaro. Ontem ele me cercou aqui e não me deixou opção. Então, lá vamos nós. Agradeço a Deus pela vida da minha esposa Rosana, está aqui sempre junto comigo, e a alegria de nessa noite, junto com vocês, pensar algumas coisas dentro da palavra de Deus. E eu gostaria de orar com você, pedindo que o Espírito Santo possa agir de uma forma tão especial essa noite, ao ponto da gente entender o que Deus deseja falar conosco. Nós temos um Deus vivo. O nosso Deus não é um Deus fabricado, não é um Deus de pedra, de madeira, feito por mãos de homens. O nosso Deus, ele é vivo, fiel e poderoso. E ele fala através da sua palavra. E essa noite ele deseja falar conosco, desde o mais novo ao mais idoso. O Senhor nos reuniu aqui essa noite para nos contar algo e que o Espírito Santo nos ajude a entender isso. Por gentileza, curve a sua cabeça. Vamos pedir isso juntos ao Senhor. Nosso Deus, estamos no altar do Senhor. Estamos diante da sua bendita e poderosa palavra. E mais uma vez nós declaramos que cremos no poder dessa palavra. Mais uma vez declaramos com a nossa boca que a sua palavra é poderosa e apta para discernir as intenções, os pensamentos do nosso coração. E nessa noite, que o teu Espírito, o Espírito que é santo, esteja nos fazendo entender, compreender a sua palavra, para que a gente possa sair daqui edificados, fortalecidos e abençoados no nome de Jesus. Amém e amém. Gostaria de convidá-los para uma leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 1 ao 9. Uma passagem muito conhecida, muito observada, muito lida, mas que nessa noite eu creio de todo o meu coração que Deus tem uma intenção específica ao nos transmitir essa bendita palavra. Mateus, capítulo 13, vai nos falar uma parábola, a parábola do semeador. Diz assim, leia comigo, por favor. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho,
e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, a 60 e a 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Você pode dizer amém? No versículo 10 desse capítulo, Jesus foi questionado pelos seus discípulos sobre o porquê dizerem parábolas. Por que falar em parábolas? Por que usar essa metodologia para falar ao povo? Então o Senhor lhes disse: pois o coração desse povo, eu estou usando parábola porque o coração desse povo se tornou insensível. Ficaram com um coração que não tem mais sensibilidade. E de uma má vontade terrível, ouviram com seus ouvidos. Sabe quando você está ouvindo uma coisa, mas você sabe que você não queria estar ouvindo aquilo? Então você faz de conta que não está ouvindo. Jesus estava dizendo: eu estou usando as parábolas, porque o coração desse povo é insensível, e o coração desse povo não está com vontade de me ouvir. Eles estão fazendo de conta que me ouve, mas não me ouve. Estão fazendo de conta que me vê, mas não estão me vendo com os seus olhos. Ah, se eles pudessem ouvir de verdade, não apenas escutar, mas se eles pudessem ouvir de verdade com os seus ouvidos. Se eles pudessem entender de verdade, eu iria convertê-los e eu os curaria. Olha que coisa tremenda que o Senhor Jesus está dizendo. Se o coração fosse sensível, se os ouvidos fossem atentos, se os olhos estivessem enxergando de verdade, a minha palavra entraria no coração deles, eles seriam convertidos e eu os curaria. É por isso que um dia Jesus disse para Pedro: o dia que você se converter, você vai ser uma bênção. Imagine você, imagine eu, que nos consideramos bons o suficiente porque somos crentes, e particularmente eu tenho uma raiva do crente que se acha que é bom, porque bom é Deus, o resto é tudo igual. Mas se nós prestássemos de verdade atenção na palavra de Deus, essa palavra iria produzir em nós uma conversão e uma cura. Deixa eu dizer uma coisa para mim, Valdir: o dia que você se converter, você vai ser uma bênção. E eu vou dizer isso para você também, que é crente há 20, 30, 40, 50 anos. O dia que você se converter, você vai ser uma bênção. Mas você só vai se converter de verdade quando ouvir com seus ouvidos, ver com seus olhos e escutar a palavra de Deus no íntimo do seu coração. É fato que a parábola do semeador que saiu para semear tem sido sempre empregada e entendida exclusivamente como uma referência ao evangelismo. Você vai entender o que eu estou falando essa noite. A vida toda nós ouvimos alguém pregar sobre a palavra do semeador, falando de evangelismo, falando de missões. Beleza. Há uma verdade nisso. Há uma interpretação lógica nisso. Mas a parábola do semeador, ela possui uma revelação numa dimensão um pouco maior. Não é uma nova revelação.
Eu não estou aqui audacioso ao ponto de dizer para você que eu tenho uma nova revelação, que o sangue de Jesus Cristo tenha poder. Não estou trazendo uma nova revelação. Mas eu estou dizendo para você que parar o nosso entendimento na parábola do semeador só a nível de evangelismo, nós estamos limitando muito a revelação que Deus tem dentro dessa palavra. E é essa revelação, talvez um degrau acima, talvez um pouco maior, é que eu quero compartilhar com você aqui hoje. Não vou falar nada sobre evangelismo. Não sei se você já viu alguém usar a parábola do semeador e não falar sobre evangelismo. Mas é o que eu vou fazer isso essa noite. Talvez, pastores, seja até uma estratégia do adversário, do nosso inimigo, nos limitar ao entendimento dessa parábola só na questão de evangelismo. Não que não seja importante, é muito importante. Mas talvez seja um recurso do nosso adversário parar o nosso entendimento só nesse nível. Porque existe um nível maior. E o nível maior que eu quero compartilhar com você essa noite é uma vida de Deus transmitida a nós através da palavra semeada no nosso coração. Diga comigo, uma vida de Deus transmitida a mim através da semeadura da palavra. Lógico, irmãos, lógico. Tudo começa com a palavra que é semeada como uma semente. É uma semente. E se você prestar atenção, o texto está falando comigo e está falando com você. Porque em algum dia da nossa vida nós recebemos a palavra de Deus. Não é a primeira vez que você recebe a palavra de Deus. Não é a primeira vez que Deus te faz parar, ouvir e entender uma palavra. Você e eu já temos recebido a palavra de Deus. E esse processo de vida de Deus, transmitida a nós, começa com a semeadura da palavra. Começa no coração daqueles que receberam a palavra. Então eu gostaria de dizer essa noite que o texto está falando de mim e está falando de você. O texto está falando do processo de Deus na vida de todos os cristãos. O texto está falando, Deus tem um objetivo. Deus está semeando uma semente no nosso coração. Deus está semeando uma semente na nossa vida e Ele tem um objetivo com essa semeadura. Ele quer que a gente produza fruto segundo a espécie daquilo que Ele está semeando em nós. Deus tem semeado uma semente em você. Deus tem plantado uma semente em você. E Deus espera colher frutos daquilo que Ele está plantando na sua vida. E cada semente, ela produz segundo a sua própria espécie. Quando a gente planta uma semente de manga, a gente espera colher manga. E assim, quando Deus semeia uma semente na minha vida, quando Deus semeia uma semente na sua vida, Ele espera colher a própria palavra dEle escrita, agora de forma que os outros consigam ler. Quando Deus planta alguma coisa em mim, quando Deus planta alguma coisa em você, Ele está esperando que a gente produza algo que o mundo consiga enxergar. Ele está esperando que a gente produza algo que o mundo consiga ler. Ou seja, as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. O apóstolo Paulo, ele descreve a mim, ele descreve você como carta viva. Uma carta de Cristo que o mundo consegue ler. Uma carta que as pessoas conseguem ler e ver o que está nessa carta. Quão grande verdade está revelada nisso.
no mesmo capítulo, agora no versículo 18 a 23, está revelado o significado dessa palavra, dessa parábola, cuja palavra eu quero trazer ao seu coração essa noite. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem, quando eu e você ouvimos essa mensagem, quando alguém ouve essa palavra, a mensagem do reino, e não a entende, se você não entender o que Deus está falando com você, se você não entender o que Deus está plantando na sua vida, o maligno vem e arranca aquilo que foi semeado no seu coração. Essa é a semente que caiu na beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, tem um movimento, todavia não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Já viu aquelas pessoas meio que fogo de palha? Já viu aquelas pessoas que logo se apagam, logo desaparece, logo se vai? Surge uma tribulação, surge uma perseguição, logo a pessoa abandona. Existe aquele que foi semeado ou recebeu a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas a preocupação dessa vida, o engano das riquezas, as riquezas são enganosas, sufocam, tornam essa semente infrutífera. Mas finalmente, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. E aí tem uma colheita de 100, de 60 e de 30 por 1. Eu quero dizer uma verdade para você essa noite que certamente você já sabe. Mas cumprir o propósito do que Deus semeou em nós, é isso que vale a pena. Cumprir o propósito do que Deus semeou na nossa vida, é isso que nos dá sentido. É isso que nos dá razão de estar em pé. É isso que nos torna relevante. Porém, quanta concorrência desleal no meio desse caminho. Jovens, seria tão fácil se tudo que Deus dissesse para nós acontecesse, ponto final. Irmão, seria tão simples se o que Deus pensa a seu respeito acontecesse e ponto final. Minha irmã, seria tão fácil se tudo que Deus já falou com você simplesmente acontecesse. Se não tivesse intercorrências, se não tivesse o meio do caminho, se não tivesse os processos. Quanta coisa lutando contra nós. Eu não sei com relação a você, mas eu sei com relação a mim. Eu sei quanta coisa luta contra mim. Eu sei qual o esforço. Eu sei qual a batalha que eu tenho que enfrentar todos os dias. Eu sei quem eu sou, você sabe quem você é. Talvez você ache que eu sou uma coisa que eu não sou, talvez eu ache que você é uma coisa que você não é. E pronto, também não estou nem interessado em saber quem é você ou o que você é. Mas eu sei. Em alguns aspectos nós somos absolutamente iguais. Nós temos que enfrentar muitos obstáculos. Nós temos que enfrentar duras provas. Nós temos que mostrar resistência. Conciliar as nossas necessidades pessoais. Conciliar nosso trabalho. Conciliar nossa família. Conciliar nossa faculdade, nossa formação intelectual. Nossas lutas, nossos problemas do dia a dia. Não é uma tarefa fácil. Conciliar isso, prestando atenção na palavra de Deus semeada em nós. Conciliar isso, acreditando que a semente da palavra de Deus está plantada em nós. Não é uma tarefa fácil. Quanta concorrência desleal, gente. Quanta luta, quanta coisa recebendo mais atenção da nossa parte do que a palavra de Deus, do que a oração. Quanta coisa recebendo mais tempo da nossa parte do que uma vida piedosa, uma vida cheia do Espírito.
E muitos que se encontram nessa condição, talvez espera que um dia algo sobrenatural aconteça, caia um raio do céu e mude tudo. Deixa eu te dizer uma coisa: se cair um raio do céu sobre você, você vai morrer queimado, mas vai morrer sem mudar, porque não é um raio que vai te mudar. Quantos de nós esperamos por algo, acreditando que o dia que acontecer isso, eu mudo? Ao dia que eu alcançar isso, tudo vai mudar. Quantos de nós esperamos que algo vai acontecer subitamente e vai mudar tudo? Às vezes, durante um congresso, eu me lembro quantas vezes nos congressos aqui mesmo, eu era adolescente, 11, 12 anos, eu caía aqui na frente desse altar, num congresso de jovens, num congresso de missão, eu dizia: pronto, mudou tudo. A hora que eu chegava lá em casa, o sem vergonha do Valdir estava lá já me esperando. Eu olhava: mas você chegou primeiro? Cheguei primeiro, estou aqui. Oi, beleza. Mas eu te matei lá no altar. Eu recebi uma porção sobrenatural, você ficou lá morto, caboclo. E agora você está aqui de novo. Estou aqui, beleza? Vamos seguir a vida, companheiro. Aquilo que você não queria, aquilo que você detestava, estava lá te esperando. Porque não é um congresso que vai te mudar. Não é algo abrupto que vai transformar a sua vida. Eu acredito, irmãos, se Deus quiser fazer, Ele faz. Como disse o irmão que me antecedeu aqui, Deus pode fazer o que Ele quiser fazer. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Deus já fez coisas na minha vida que, se fosse para fazer paulatinamente em processo, talvez Deus demoraria 50 anos. Ele fez em segundos. Mas isso é uma exceção. Normalmente não é num ato. Normalmente não é em algo sobrenatural que uma transformação acontece. Eu não sei quantos de vocês se lembram dos desenhos animados da década de 80, mas eles tinham uma característica muito forte nas suas histórias. Praticamente todos ofereciam saídas improváveis e soluções milagrosas para os problemas enfrentados pelos personagens. Você se lembra? Popeye comia espinafre e vencia o Brutus. He-Man, She-Ra, cada um tinha a sua espada do poder. E assim uma geração inteira aprendeu que, de certa forma, pode esperar por um recurso externo, por algo que lhe forneça habilidades especiais para resolver os problemas, por algo que aconteça para que essa situação seja resolvida. E eu repito, eu não estou dizendo que eu não creio em milagres, eu sou o milagre. Mas a principal ação, aquilo que transforma o homem e a mulher, aquilo que nos faz mudar, é um processo orgânico da palavra de Deus semeada em nós. É dia a dia, é vez por vez, é o Espírito Santo nos convencendo, é o Espírito Santo nos dando um insight, algo para dar partida. Vamos dar a partida, vamos iniciar esse processo, vamos virar a chave. O Espírito Santo, ele faz isso, mas o crescimento, o resultado não acontece num passe de mágica. O resultado não acontece com você comendo espinafre. É muito mais profundo o processo de Deus na minha vida e na sua vida. No mesmo capítulo, Jesus fala a parábola do grão de mostarda.
Se você ler essa parábola, você vai entender que não pode você passar de um grão para a árvore em algumas horas. Existe um processo, existe um cuidado, existe um regar, existe um adubar, existe um zelar, existe um observar. Você não vai estar livre das suas ansiedades de um dia para a noite, mas o Senhor nos convida quando estamos cansados e sobrecarregados. Ele diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. Deixa eu te falar uma coisa, não vai acabar suas tribulações, não vai acabar os seus problemas. Eu, como não sou pregador, posso falar isso, porque o pregador tem que falar: irmão, Deus vai resolver seus problemas agora. Aleluia, glória a Deus. O povo cai, vira de perna para o ar, e beleza. Mas eu não sou pregador, então eu posso falar: seus problemas não vão acabar agora. Você ainda vai precisar conviver com isso. Você vai precisar administrar isso, mais uma vez, mais um mês. Mas à medida que essa semente, que esse grão plantado no seu coração for ganhando espaço, à medida que essa semente for ganhando lugar na sua vida e você for entendendo que o que Deus plantou em você, isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai virar uma árvore frondosa, vai dar frutos, e você vai se deleitar naquilo que Deus fez, porque Deus é lindo em fazer maravilhas na nossa vida. Então, não se aveste em ser um problemático, em enfrentar dificuldades, em sofrer dores. É normal, você é ser humano, eu sou ser humano. Não. E não espere, creia, pode crer. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Mas eu estou falando para você essa noite de um entendimento dentro da parábola do semeador. Deus está semeando um processo na sua vida. Deus está semeando uma palavra na sua vida que depende de um tempo, depende de um processo. Amém? A gente precisa entender que a maneira de Deus é diferente da nossa maneira. Nós somos muito rápidos. Às vezes a gente põe uma pipoca no micro-ondas de 2 minutos, a gente fica pensando que está demorando, olhando, Deus, está demorando, entendeu? Se o semáforo abrir e o carro da frente não sair, rapidamente a gente buzina, porque, sabe, a gente quer algo agora, a gente quer algo hoje. Somos uma geração da pressa, do atrasado. E Deus não é assim. Para começar, Deus não está limitado a tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso. O nosso é o cronos, cronológico. Deus é o kairos, é o tempo de Deus, é a hora de Deus. Por isso que um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. E para Deus tanto faz e tanto fez. Ele não está limitado ao nosso espaço. Mas uma verdade é, Ele está plantando algo transformador na sua vida. Ele está plantando algo transformador na minha vida. E Ele espera colher o que Ele está plantando. Ele espera colher o que Ele está semeando na sua vida. E Deus tem paciência. Deus é orgânico. Deus possui um processo profundo, minucioso. E através desse processo de Deus, a gente vai sendo transformado, vai perdendo essa vida que a gente recebeu de Adão, vai sendo substituído pela vida de Cristo. Essa vida velha vai sendo permeada, vai sendo saturada, vai sendo transformada para sermos um novo. Por isso que é importante que Deus cresça e que a gente decresça. Sabe quando a palavra diz que Ele cresça e que eu diminua? É para isso. Que a palavra de Deus vá crescendo em nós e a gente vá diminuindo, vá desaparecendo, até quase não existirmos. Que fique só um pozinho, que fique só uma lasquinha, mas que seja uma lasquinha cheia da glória de Deus. Que seja uma lasquinha cheia da presença de Deus, cheia da verdade de Deus. Por isso o Senhor veio como um semeador.
E eu volto a dizer, a parábola do semeador está falando para os crentes, para quem recebeu a palavra. Leia lá, está escrito. É para quem recebeu a palavra, é para mim e para você. Vai ter muita coisa concorrendo contra. Mas nessa noite, o Senhor está nos dizendo que mesmo que haja espinho, mesmo que haja perda, a semente dele está plantada em nós. E se a gente der lugar, se a gente observar, essa semente vai virar uma árvore frondosa e vai produzir frutos segundo a sua espécie. É interessante que ao mesmo tempo que a gente tem esse desespero pelas coisas rápidas, a gente quer tudo para ontem, ao mesmo tempo que a gente não tem essa paciência, para as coisas de Deus a gente tem uma cultura preguiçosa. É uma cultura preguiçosa. A gente tem preguiça quando se fala no processo de Deus, parece que nos dá preguiça. Mas essa é uma tentativa do adversário para nos desanimar e nos tirar do foco, do processo, do caminho de Deus. Hoje, eu quero dizer uma coisa para você. Deus não só plantou uma semente na sua vida, mas Ele te deu armas espirituais para você proteger essa semente, para você cuidar dessa semente, para que ela possa crescer. Está aí à minha disposição e está à sua disposição o nome do Senhor. Não há nome mais forte do que o nome do nosso Deus. Não há nome mais forte do que o nome do nosso Deus. É o nome diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma espada afiada. Nós temos o sangue de Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. O sangue de Jesus Cristo tem poder. O sangue de Jesus Cristo tem poder. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Não é um sangue qualquer, não é o sangue da galinha preta, o sangue do bode, não, é o sangue do Cordeiro de Deus derramado na cruz do Calvário. Há poder no sangue de Jesus. Ah, se você entender o poder que há no sangue de Jesus. Nós temos o poder do Espírito Santo. Olha, irmãos, quantas coisas estou dizendo para você. O nome do Senhor, a palavra de Deus, o sangue de Jesus e o poder do Espírito Santo. Feche os seus olhos agora e curve a sua cabeça por um minuto. Não desanime. Não perca a fé. Não perca a esperança. Creia. Um dia tudo vai estar diferente. Um dia tudo vai ser sombra. Um dia tudo vai ser descanso. Um dia tudo vai ser colheita, fartura, abundância. Um dia tudo que Deus plantou na sua vida vai acontecer. Deus é fiel. E eu entendo a fidelidade de Deus de uma forma. Deus é fiel para com Ele. Deus não é fiel para comigo. A fidelidade de Deus é um atributo para si próprio. Deus é fiel a Ele. Por Ele ser fiel a Ele, Ele tem essas atitudes para comigo. Deus é fiel. A palavra de Deus não volta atrás. Ela cumpre o propósito para o qual ela foi designada. Passa-se o céu, passa-se a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Tudo que Deus falou vai acontecer. Tudo que Deus plantou vai nascer, vai crescer e vai frutificar.
eu gostaria de orar com você nessa noite. Esta é a palavra de Deus para mim e para você. E que Ele nesse dia, pela sua infinita graça, a aplique em nossos corações. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por gentileza, se coloque de pé. Mais uma vez, feche os seus olhos. Eu venho aqui essa noite com uma única missão: te dizer que o que Deus plantou vai nascer, vai crescer e vai frutificar. Mas vai existir lutas, vai existir caminhos, vai existir processos, vai existir inimigos tentando arrancar, tentando semear outra coisa. Mas a palavra de Deus semeada em mim, semeada em você, ela produzirá os frutos esperados por Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus agora consolidar essa palavra no seu coração. Eu gostaria de verdade que a sua mente estivesse única e absolutamente voltada nisso. Talvez você não está entendendo ainda. Se você quiser entender, você pode pedir a Deus: Deus, eu quero entender o que o Senhor está semeando em mim. Eu quero saber. Deus vai te falar. Mas eu quero cumprir o teu propósito. Eu quero que a minha vida tenha sentido. Eu quero que a minha vida tenha razão de ser. Em nome de Jesus. Espírito Santo, te damos liberdade essa noite total, absoluta. Sonda agora, Espírito Santo, o terreno, o chão no qual o Senhor está semeando. O Senhor está plantando. Sonda agora, Senhor, as condições desse solo, desse coração, dessa mente. Eu oro agora em nome de Jesus, Pai, para que esta palavra encontre lugar na minha vida e eu possa compreender que o Senhor está investindo uma semeadura na minha vida. O Senhor está investindo uma semeadura na vida da igreja. O Senhor está fazendo uma semeadura na nossa vida para que o mundo consiga ler, para que o mundo consiga entender. Mas nós precisamos da sua graça, Senhor, por causa do processo. Nós precisamos da sua graça por causa do tempo. A gente gostaria tanto que fosse tudo muito rápido. A gente gostaria tanto que fosse tudo num passe de mágica, que pronto, aconteceu e acabou. Mas Deus tem um processo, tem uma luta, tem um levantar, tem um agir, tem um trabalhar, tem um fazer, tem um sacrificar. E eu oro agora para que o Senhor nos dê graça nesse processo. E nos dê ousadia para usar o nome do Senhor. Nos dê ousadia para usar a sua palavra. Nos dê ousadia para usar o sangue de Jesus Cristo. E nos dê ousadia para usar o poder do Espírito Santo. Ele está sobre ti, Ele está sobre nós. Em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração. Amém e amém.